Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Associação Espírita Humberto Campos para mais um estudo dessa noite, que é onde nos próximos 40 minutos nós vamos aqui conversarmos, tratarmos sobre vamos dizer assim, um sentimento muito importante, que é a felicidade. Apenas para esclarecer, hoje deveria estar aqui conosco a nossa colega Tânia Dalila. Ela teve um probleminha de saúde, não pôde comparecer. Então, e como não se para aqui, então estou aqui hoje substituindo, mas nosso objetivo sempre é do esclarecimento, sempre é do estudo. Mas não vai faltar oportunidades que a Tânia, melhorando, venha fazer o tema de hoje, que inclusive é um pouquinho diferente. O tema de hoje, ela está lá no Livro dos Espíritos, na parte 4, das esperanças e consolações. Eu vou ler uma questão aqui, a questão 920, que aí para mim ela é positiva, porém sempre vai depender de como nós olhamos determinada coisa, determinada situação, enfim, sempre dependendo do nosso ponto de vista. Lá na questão 920, Kardec pergunta para os espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Aí alguém pode se perguntar: quer dizer que eu estou aqui nesse planeta somente para sofrer? Estou aqui somente para chorar, reclamar, achar que sou uma vítima? É claro que é preciso ficar bem claro para todos nós, é preciso ficar muito, vamos dizer assim, que todo mundo tenha consciência que todos nós que estamos aqui, encarnados ou desencarnados, e tem bastante desencarnados também, nós estamos no planeta certo, nós estamos no local certo para o atual estágio que nós estamos. Alguns passam mais dificuldades ou menos dificuldade, mas nós vamos ver no final do estudo dessa noite que tudo vai depender única e exclusivamente das nossas atitudes, das nossas escolhas, do nosso esforço em aprender e evoluir. Então, quando eu falei da questão 920, que é onde, de uma forma muito simples e objetiva, os espíritos responderam a Kardec que o homem não vai gozar de plena felicidade, completa felicidade nessa terra, é porque justamente nós estamos num local onde nós estamos passando um processo de crescimento, de evolução. Humberto Campos, que é o patrono dessa casa, não recordo se foi ali na década de 30 ou década de 40, ele, através do Chico Xavier, foi anunciado que o Brasil seria ou estaria se transformando na pátria do Evangelho. Isso foi divulgado através dos livros, inclusive tem um livro que fala especificamente disso, e as pessoas que não leram, ou que não tiveram acesso, ou que não se preocuparam em ver tudo o que foi dito, podem achar: puxa vida, quer dizer que se eu sou brasileiro, estou aqui no Brasil, eu sou especial, porque é a pátria do Evangelho, onde o Espiritismo vai fortificar suas raízes, onde vai ter todo um desenvolvimento daquilo que foi codificado por Kardec lá no século XIX, na França. Então, somos um povo especial, não somos? E aí, se tu olha essa informação, você diz assim: mas que pátria é essa? Que povo diferente é esse? Ah, mas o brasileiro é alegre, ele se supera. Mas será que o que a gente olha no dia a dia, com relação ao que acontece dentro das casas, das famílias, da sociedade,
Será que a gente olha tudo que a gente vê com relação a essas sacanagens que a gente vê de políticos, de pessoas, enfim, se pergunta assim, mas que pátria do evangelho é essa? Inclusive Ismael, que é o governador do nosso planeta, perguntou para Jesus, mas tem uma coisa que está errada aqui. O planeta Terra, que era para ser o Brasil, mas aí quando foi dito para ele, Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. E quando se fala que o Brasil é a pátria do Evangelho, veio de tudo para cá, gente. Todos aqueles espíritos endurecidos durante séculos na Europa e na Ásia, todos aqueles espíritos que chegaram numa evolução, inclusive de conhecimento, mas endurecidos pelo egoísmo, pelo orgulho, pela inveja, pela maldade. A maldade é um momento de desconhecimento, que falta elevação moral. Então, toda uma gama muito grande de espíritos, não é à toa que o Brasil recebeu tantas etnias, seja de africanos, seja de europeus, alemães, italianos, poloneses. Não é à toa que o Brasil recebeu esses espíritos, que justamente e foi planejado para que esses espíritos doentes pudessem aqui passar, sim, as agruras para poder evoluir. Então, não é à toa que os piores portugueses na época, ou uma parte dos piores portugueses que colonizaram o nosso país, que vinha para cá o quê? Se descobriu o Brasil, o potencial de fornecimento de madeira, de metais nobres, como a prata, como o ouro, e o que vinha para cá? Pessoas que eram condenadas em Portugal e que, para cumprir uma pena, vinham para cá. Então, normalmente, não eram pessoas muito boas, se é que pode se dizer assim. Então, o nosso Brasil, ele foi constituído e é constituído, tanto no plano material quanto no plano espiritual, de espíritos necessitados de tratamento, necessitados de evolução. Não é à toa que nós temos um país que é onde tem o jeitinho e aonde tem aquela questão, se eu puder levar vantagem, eu levo vantagem. Ah, aquele político é corrupto, aquele lá... Muitos que falam isso, a primeira oportunidade de furar uma fila, a primeira oportunidade de arrumar um local para poder ganhar e não trabalhar, muitas pessoas fazem. Então, a nossa pátria do Evangelho, ela foi constituída não para poder ser um celeiro de espíritos elevados, mas sim de espíritos necessitados de tratamento. E nós estamos aqui, somos brasileiros. É claro que faz parte do trabalho de também vir espíritos mais elevados, espíritos mais evoluídos, para auxiliar aqueles que precisam desta evolução, deste conhecimento. Então, nós temos entre os encarnados e os desencarnados espíritos mais preparados, outros mais endurecidos, mais básicos, muitos ainda completamente fora ou muito distante da compreensão das leis divinas. Então, o que eu vou esperar de um planeta que foi constituído para poder passarmos provas e expiações? Será que eu vou esperar só coisas boas? Será que eu posso, nesse planeta, almejar a felicidade, aquela a qual nós fomos criados por Deus e que um dia vamos, sim, atingir, que é uma felicidade muito diferente do que nós conhecemos ou que nós imaginamos? Porque a verdadeira felicidade, ela não tem nada a ver com os momentos que nós temos aqui, com as sensações que nós experimentamos aqui, não tem nada a ver. Porque a verdadeira felicidade vai ser quando nós chegarmos, e vamos chegar a sermos espíritos de primeira ordem, que é onde a nossa constituição, do nosso perispírito será muito etérea, e que nós não dependeremos de um corpo, como nós temos hoje, muito básico, e que nós vamos nos livrarmos das nossas imperfeições básicas que nós temos, como o orgulho, a inveja, o egoísmo, e aí a gente passa a realmente conhecer o que é felicidade.
Mas, de novo, o que é felicidade? O que é felicidade para cada um de nós aqui? Chegaram a se perguntar? Ou alguém faz essa reflexão? Porque eu vou repetir muito essa palavra nesse estudo da relatividade, de ser relativo, porque nós estamos falando de pontos de vista. Nós estamos falando de um momento da pessoa. Porque aqui, até nós estávamos falando aqui antes da preparação, tem pessoas que olham, ou que levantam num dia belo, maravilhoso, com um céu azul, e dizem, poxa, muito obrigado, meu Deus, pô, que dia maravilhoso, que dia lindo, pô, cheio de esperança, cheio de vigor, e saem para trabalhar. Podem ter altos e baixos, mas saem com o peito estufado. E outras acordam no mesmo dia, na mesma condição, mas que coisa, que dia, esse dia não vai ser bom. Ou aquela história, bom dia para quê? Ou bom dia por quê? Então, depende muito do momento que nós estamos vivendo. Então, a relatividade da felicidade, ela está ligada a diversos fatores. Eu vou fazer uma pergunta aqui para todos, uma pergunta retórica, mas para poder exemplificar com relação ao que é a sensação de felicidade. Porque, de novo, nós não conhecemos a verdadeira felicidade. Nós temos momentos de satisfação. São reações químicas no nosso cérebro que produzem determinados hormônios e que dão aquela sensação de bem-estar. Mas isso passa rápido. Infelizmente passa rápido, ou felizmente. Então é preciso que nós tenhamos consciência de que a felicidade ela está ligado não ao quê, mas a mim, ao meu interior. Mas vou fazer uma pergunta aqui que eu imagino a resposta de todo mundo. Acho que, não sei se aqui, acho que hoje temos uma menina, acho que ela não conhece ainda, acho que todo mundo já fez uma fezinha na loteria esportiva, não fez na Sena, Mega Sena, todos esses jogos de loteria. Acho que também, não sei se todo mundo, mas está divulgado aí que a Mega Sena da virada, ela promete pagar já um prêmio inicial de 850 milhões e poderá chegar a mais de R$1 bilhão. Eu vou jogar. Posso não ganhar, tenho uma chance a cada 50 milhões, mas, de repente, vou jogar. Que o meu amigo Rafael seja o beneficiado do prêmio. Ele ganhou o prêmio sozinho de R$1 bilhão. Vai ficar feliz, Rafael? Eu sou no lugar dele, eu ficaria. Olha, eu ficaria muito feliz. Porque quando a gente fala no meio dos amigos, no meio da família, quando a gente fala desse assunto, o que começa no meio da família? Ah, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou chegar numa empresa, vou chutar o balde, vou xingar todo mundo, que eu vou sumir, que ninguém vai mais me ver. Olha só, que eu vou ajudar todo mundo. Vai ajudar todo mundo? Hoje não dá para ajudar, mas vou ajudar todo mundo, E aí aquele sonho de milhões de brasileiros para poder... Eu não conheço, não sei se alguém conhece aqui alguém que ganhou um prêmio grande na loteria, eu não conheço ninguém, tá? Mas eu também nunca ganhei. Mas deve ser um momento diferente da vida. Porém, se eu ganhar esses R$1 bilhão, então vamos repartir, 500 milhões de reais. Eu vou ficar feliz, com certeza. Não vou mais me preocupar com a fatura do cartão de crédito. Vou comprar o carro que eu quero. Vou comprar a casa que eu quero, fazer a viagem que eu quero. E vou dizer que estou em paz. Mas será que eu vou estar realmente chegando num ápice de felicidade? Ou os meus problemas só vão mudar de tom ou mudar de, vamos dizer assim, de endereço? De novo, não que nós não tenhamos que curtir o momento e daqui a pouco aplicar bem esse valor. Mas muita gente eu quero dizer com tudo isso, que muita gente se ilude que
claro que nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, que é onde o material é necessário, mas o material, ele não nos pertence. O material, ele é momentâneo. E é claro que 500 milhões de reais ia resolver uma parte dos meus problemas. Mas aí que começam outros. Aí que começa, e quando se diz que a prova da riqueza é uma prova dificílima, muita gente diz, pô, eu quero conhecer essa prova. Ela é perigosa. Porque muitas vezes nós estamos aqui com um propósito de a gente poder fazer as pazes, de nós podermos fazer a reforma íntima, de nós repararmos aquilo que nós fizemos de errado, que hoje pode ser o meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa, meu esposo, meu namorado, seja o que for. E quando nós nos perdemos na ilusão do material, que achamos que é o que vai me trazer a felicidade, aí que a gente começa, de repente, a encontrar a verdadeira infelicidade. Mas, de novo, não quer dizer que nós não almejamos de termos conforto para nós, para a nossa família, e podermos desfrutar aquilo que Deus nos deu nesse plano material. Porém, qual é a importância que eu dou disso? Será que, com toda essa bolada, e muita gente fala brincando, mas é verdade, tá? Que vai fazer uma banana para os outros, que vai falar poucas e boas. Será que a gente não começa a despertar todo aquele ser instintivo dentro da gente, achando que aquilo ali vai ser eterno, que aquilo ali vai resolver tudo? Será que a gente não tem essa tendência? Será que eu vou achar, ou vou chegar num determinado momento e dizer assim, mas as pessoas estão do meu lado porque querem, porque me amam, porque gostam de mim, ou é para aproveitar o que eu posso oferecer? A gente vê muitos artistas, muitas pessoas bem-sucedidas com esse dilema, que chegam muitas vezes a tirar a própria vida porque entram em depressão profunda, porque não sabe, ou entram numa neurose de que todo mundo que está no seu lado é por um interesse. Será que essa pessoa é feliz? Ela alcançou fama, alcançou notoriedade, e a felicidade onde é que anda? E a satisfação? Porque nós somos, sim, seres inseguros. Sim, todos têm mais insegurança, menos segurança, mas somos sim. Nós estamos aqui para podermos nos situar. Agora, se eu achar que a verdadeira felicidade está nas questões materiais de um corpo bonito, de um carro do ano, de um avião, de um iate, eu vou estar na ilusão das minhas próprias vontades, ou da minha ganância, ou do meu, seja do que for. E aí vão dizer assim, não, mas isso não é culpa minha, isso é culpa dos outros. Não, porque a questão da relatividade da felicidade, ela está muito ligada ao nosso íntimo. Se eu não estou, eu não quero nem ir muito adiante, porque a palavra paz, ela também é relativa, porque muita gente entende que paz interior é quando eu estou no ostracismo, quando eu estou sem fazer nada e que eu não quero incomodação. Isso não é paz. Paz é quando nós nos achamos, ou quando nós estamos no caminho de nós nos conhecermos, de nós conseguirmos lidar com os nossos sentimentos, lidar com as nossas frustrações, lidar com as nossas dificuldades, lidar com os nossos limites, lidar com os nossos medos. Eu posso alcançar um momento de paz quando eu consigo, seja através de ajuda, da ligação com Deus, ou seja, das minhas centenas de encarnações, eu aos poucos vou começando a me conhecer e achando os meus propósitos, que eu vou encontrando o meu equilíbrio. E esse equilíbrio eu só vou achar quando eu começar a me desfazer de algumas coisas que eu carrego, de algumas coisas que, durante essas caminhadas de eu ir e voltar do plano espiritual para o plano material, que eu começo a me desfazer daquilo que não é importante, daquilo que não vai me fazer crescer.
E isso a gente tem, vamos dizer, um hábito de agregarmos coisas que não nos levam a lugar nenhum, como é a mágoa, como é a raiva, como é a inveja, como é o próprio orgulho mesmo, o egoísmo, como é a incapacidade de perdoar o outro. Isso eu acabo carregando comigo. Isso se torna uma mistura poderosíssima contra a minha pessoa, encarnada ou desencarnada, porque isso desequilibra. E aí eu procuro uma felicidade aonde eu nunca vou achar. Eu procuro a felicidade num relacionamento obsessivo, que é onde a pessoa que está comigo, ela tem que, se ela fizer o que eu quero, se ela estiver vestida como eu quero, se ela me dar o que eu quero, eu a amo e sou feliz. Agora, se ela não fizer alguma das coisas que eu desejo, eu já não sou mais feliz. Isso é felicidade? Será que eu vou encontrar a felicidade nisso? Será que eu vou encontrar a felicidade plena? E não que nós não tenhamos que trabalhar. De trabalhar 12, 14 horas, 20 horas por dia, 18 horas por dia, de segunda a domingo, renegar a minha família, renegar a mim mesmo, mas porque eu estou procurando a felicidade, eu quero construir bens, eu quero ter uma vida tranquila. Passam-se 50, 60 anos, eu construo um patrimônio, mas eu não vi meus filhos crescerem, eu envelheci, não aproveitei a vida, e chego lá depois de uma forma muito patética, e vou dizer assim, puxa vida, trabalhei tanto, e aquela felicidade que eu achava que eu ia encontrar nisso tudo que eu fazia, não encontrei. E agora? E a gente vê isso nas mesas mediúnicas, que é onde nós recebemos as comunicações de muitos espíritos, sejam eles daqui do nosso país ou de qualquer outra parte do mundo, que é a dor da consciência, que é a cobrança da consciência, quando nós investimos tanto em coisas que não valem a pena. Quando investimos tanto tempo, tanto esforço por aquilo que não vai nos levar a lugar nenhum. E aí bate o quê? A dor na consciência e dizer, puxa, perdi tempo e não encontrei a felicidade. Eu continuo com um vazio no meu peito. Por quê? Será que eu não estou procurando no lugar errado? Então, quando a gente fala de felicidade, nós temos um hábito de achar que nós vamos encontrar essa felicidade nas grandes coisas, nas grandes conquistas. E, de novo, gente, aqui não está proibido, muito pelo contrário, de cada um aqui de nós fazermos o esforço devido para termos conforto, darmos conforto para a nossa família. Aqueles que se sentem bem trabalhando, a lei do trabalho é uma lei divina, que bom. Puxa vida, a mente vazia, como se diz, é a oficina do chamado diabo, não, é a oficina dos maus pensamentos mesmo. O trabalho dignifica. Agora, se eu me escravizar por esse trabalho, se eu renegar as pequenas coisas injustificativas do trabalho, eu estou fazendo uma escolha que poderá se tornar equivocada quando eu chegar à conclusão que aquilo ali, muito que eu quis, pouco me trouxe. E aí, de novo, é uma questão de escolha. É uma questão de opção, não de obrigação. Ah, mas eu sou pai, ou sou mãe, eu tenho que dar o melhor para os meus filhos, eu tenho que fazer de tudo para eles serem felizes. Será que eles querem ser a felicidade que eles buscam como pais, para os pais, é só o material? É só o iPhone? É só a roupa? Será? Hoje a gente vê muitas famílias com medo de não ter o amor dos filhos e preencher esse gap, esse amor, com questões materiais. E a gente vê muitos jovens infelizes com tudo. Ganham um iPhone com 3 anos de idade, um telefone. Ganham um carro com, sei lá, com 16, 17 anos. Não tem mais objetivos para buscar, porque tudo ganha, porque o pai ou a mãe proveu para que meu filho fosse feliz. Será que ele buscava a felicidade através dos bens materiais ou era de um colo, de um carinho, de um eu te amo, ou de um não
O não é muito importante. O não demonstra a preocupação da pessoa com a gente. O não, às vezes, é uma excelente resposta, porque demonstra que o outro está preocupado contigo. E a gente vê hoje, na sociedade, a gente vê com amigos, na escola, na rua, no parque, essa dificuldade das famílias de encontrar momentos de harmonia, porque a busca da chamada felicidade, ela está muito distante. A felicidade está nas pequenas coisas, está nos pequenos gestos. A felicidade, a sensação de felicidade, está naquele pequeno momento de olhar no olho da pessoa e dizer assim, puxa vida, eu te amo, eu te quero bem. Está nas pequenas coisas de você apenas ver uma pessoa passando por um momento difícil e ir lá dar um abraço nela e dar o teu querer bem. São pequenas coisas. Eu não vou tirar a dor da perda de um ente querido dando um carro para a pessoa. Ela pode até ficar feliz naquele momento, mas se ela não souber lidar com a dor da perda, se ela não souber lidar com o sentimento ou a falta de entendimento, ela vai continuar triste e não vai resolver o problema dela. Porque a solução está em outra atitude, está em mudança, está em você ver a vida de uma maneira diferente e não num objeto. E normalmente nós procuramos a felicidade em objeto. E atira a primeira pedra aqui quem nunca fez isso ou quem não faz isso. O que a gente tem que ter consciência é que nós estamos aqui com uma oportunidade todo dia. Todo dia nós temos uma nova oportunidade. Todo dia, quando alguém bota a cabeça no travesseiro aqui e dorme, ela morre e nasce de novo no outro dia. Então, todo dia nós temos a oportunidade. Por que eu digo isso? Tá, mas esse cara está louco. Eu acordo, estou aqui, estou vivo. Quando nós dormimos, o nosso corpo ele entra num momento de letargia, que é onde o batimento cardíaco cai, as funções fisiológicas diminuem acentuadamente, nosso corpo relaxa porque ele precisa retomar as energias. E o nosso espírito, nós, não o nosso espírito, não é a terceira pessoa, nós, os laços, eles se afrouxam. E nós temos a capacidade de visitar entes queridos, de visitar locais que nós desejamos, bons ou ruins, próprios ou impróprios, e o nosso corpo se afasta. E quando desperta, os laços novamente se ajustam. Então, todos os dias, quando nós dormimos, nós temos a oportunidade de fazer tudo isso, inclusive de ouvir o nosso mentor, o nosso protetor, de conversar e encontrar os nossos entes queridos, e quando acordamos, é a nova oportunidade. É de olhar assim, puxa vida, o dia de ontem foi uma M. O dia de ontem foi péssimo, não consegui, só fiz caca. Beleza, já passou, não adianta olhar para trás. Tem que aprender com o que fez de errado. Outro dia é uma nova oportunidade, é um dia novo. E muitas vezes a gente se prende no passado, fica uma semana brigado com o marido, com a esposa, com o filho, com o amigo, com o chefe, com o colega, por besteira. Perde tempo. Interioriza a revolta, interioriza a indignação, acaba aparecendo problema de gastrite, problema no fígado, várias doenças são resultantes das nossas ações, das nossas emoções. Adianta eu ficar remoendo algo que já aconteceu? Não. Aprenda com o que aconteceu e vida para frente. Então, quando a gente acorda todo dia, é um dia para ser feliz, é um dia para ter a sensação de felicidade. Porque o que já passou, o que já me atingiu, o que eu já fiquei triste, já ficou para trás. Vamos olhar para frente com uma nova visão? Ah, mas não é tão fácil assim. Sei, não é tão fácil assim. Agora, se nós não tentarmos, se nós não criarmos o hábito de a cada amanhecer tentar nos tornarmos melhores, quando nós vamos fazer? Quando a dor vier e pedir ajuda a Deus, Ele nos deu a oportunidade. Deus, dá-me paciência.
Ele está dando todo dia paciência com o marido que não ouve e que não atende, com a esposa que faz cobrança, com o filho que não quer fazer alguma coisa. Ele está me dando oportunidades para desenvolver a paciência. E a gente não aproveita. A gente acha que os outros têm que mudar e a gente não precisa. Mas é importante que dentro desse conceito de felicidade, todos nós tenhamos consciência que aqui neste planeta, que eu considero maravilhoso, por aquilo que ele me oferece, eu sei que eu sou muito limitado com o meu corpo, hoje eu tenho necessidade, nós temos necessidades tão básicas, nós precisamos respirar, nós precisamos comer, nós precisamos dormir, porque senão o nosso corpo, ele para, ele vai perder a vitalidade. Mas mesmo assim, eu tenho uma natureza que me dá tanta energia, como é fato, tanto o mundo vegetal, o mineral, a energia do sol, da água, enfim. É um mundo maravilhoso, e que muitas vezes eu acho que não presta, que não é bom. Eu tenho pessoas à minha volta que estão ali, e eu tenho essa consciência que muitas pessoas que já passaram na minha vida, ou que ainda vão passar, foram muito importantes para o meu crescimento. Algumas que eu considerei ruins, que me trouxeram a infelicidade, mas que todo e qualquer momento, seja ele de dor, seja ele de infelicidade, vamos dizer assim, todos esses momentos nós podemos tirar um aprendizado, porque toda situação ela vai me proporcionar algum tipo de conhecimento e de evolução, seja ela boa ou seja ela ruim. A questão é que muitas vezes a gente passa de uma forma muito superficial e acaba não fazendo essa análise mais crítica de uma dor que a gente passa e que eu acho somente que é ruim. Até porque a dor, muitas vezes, ela é inevitável. Eu vou passar. Não tem jeito. Agora, o sofrimento, o tempo do sofrimento, este é opcional. A dor do luto, ela é muito grande. A pessoa que perde um ente querido, que tem uma ligação muito forte, seja uma perda terrível, que é de um filho, de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa, ela é muito grande, ela é muito profunda. Agora, se eu não me instruir, se eu não procurar entender o que é a vida, essa dor vai me consumir e eu vou deixar de viver. Embora nós tenhamos toda essa relação de ajuda mútua, mas eu sou um indivíduo. Hoje, o meu pai, ele é o meu pai, está sendo o meu pai, mas na próxima encarnação nós podemos não ter ligação nenhuma. Mas não quer dizer que eu não vá ter um respeito, mas também não quer dizer que eu não vá viver se ele não estiver mais presente. Ah, mas tu é muito frio. Não é assim. Gente, a vida ela não é limitada a esse planetinha que nós estamos. Este é um planeta muito atrasado e que nós precisamos estar aqui para poder aprender. É o jardim da infância. E de gente muito ruim e gente boa. Agora, se eu não tirar o melhor do que tem aqui, eu vou demorar mais tempo aqui. Ou vou ter que ir para um outro planeta pior do que esse, se eu insistir com as minhas escolhas. A questão é que cada um de nós aqui tem oportunidades. Aproveita quem quer. Então é importante que, dentro dessa análise do que é felicidade, e de novo, felicidade ela é relativa. É relativa porque o meu amigo aqui, para ele, um momento de felicidade pode ser sentar uma roda de amigos para tomar um chimarrão ou beber uma cerveja. Para outras pessoas, felicidade é correr 10 quilômetros, 20 quilômetros. Para mim, não é. Para mim, momento de tranquilidade é pegar um livro, poder ler, ver uma série na TV, tranquilo em casa. Para outros, felicidade é pegar, botar um paraquedas e saltar de um avião. Não é relativo? Agora, eu não vou achar a verdadeira felicidade nas questões materiais. E isso precisa ficar claro para nós. O material, ele é superficial, ele é um meio, mas ele não vai ser
a nossa felicidade. Ele vai ser uma forma de atenuarmos a nossa caminhada aqui neste planeta. Agora, se nós insistirmos em achar que ter, possuir, de achar que eu só vou encontrar a felicidade em determinada questão, que não, inclusive, que muitas vezes não depende nem de mim, eu estou iludido. E a ilusão, um dia, ela se transforma em quê? Em desilusão. A ilusão nos transforma, vai chegar no momento de quê? De dor, de arrependimento. E, de novo, são as nossas escolhas. Não é de ninguém mais, são as nossas. Então, é importante que aquilo que hoje nos acontece, que não é bom, e isso cabe a cada um de nós fazer essa avaliação, tudo tem uma causa, nada é por acaso. Tudo tem vamos dizer assim, tudo é uma consequência, seja das nossas escolhas aqui nesta vida atual que nós estamos vivendo, ou seja, de vidas passadas, que é onde nós nos comprometemos, porque a justiça divina, ela não perdoa, ela não tem habeas corpus do Supremo, ela não tem o jeitinho do juiz que concede a liberdade para quem assassinou alguém porque tinha bons antecedentes. A justiça divina é aquela que estabelece as leis e que não é os outros que cobram, é a nossa consciência. Então, se eu prejudiquei de forma consciente ou inconsciente, vai dependendo do grau, se eu sacaneei muita gente, é justo que eu venha para uma outra vida e não pague, e que eu não restitua aquilo que eu fiz de errado? Não é justo. Tanto é que existe a lei de justiça, amor e caridade. Então, quando a gente fala dos nossos sofrimentos ou da nossa infelicidade nesse mundo, nós estamos falando única e simplesmente das nossas escolhas. Só, seja nesta vida ou seja na vida passada. Se eu decidir fumar 10 maços de cigarro por dia e quando tiver meus 40, 50 anos, tiver um enfisema pulmonar, um câncer, eu vou poder culpar alguém? Ou é a mim mesmo que eu tenho que olhar e dizer assim, cara, tu foi um idiota. Mas eu fui feliz, fumava meu cigarro, fui feliz, está tudo certo. Agora, não reclama da dor, é uma consequência. Porque o que a gente não pode é interferir na vontade do outro. Até porque, quando nós fomos criados, Deus nos deu, vamos dizer assim, 3 coisas para a gente poder seguir a nossa vida. Nós somos criados para ser felizes, não essa que a gente conhece. Nós ganhamos o germe da inteligência, para podermos progredir, para poder aprender. Nós ganhamos também uma ferramenta muito importante para isso tudo, mas que ela pode ser positiva ou negativa de acordo com como eu usá-la, que é o livre-arbítrio. Então, quando eu ganhei, e Deus, confiando mesmo naqueles espíritos muito básicos, ignorantes, e que estão em processo de aprendizado, Deus pegou aqui, ó, está aqui o cheque em branco. É o livre-arbítrio. Tu escolhe o que tu quiser para ti. Ah, eu quero ser... É contigo. Eu vou te dar todo o auxílio, eu vou te dar um outro espírito para tentar te conduzir, para te inspirar. Vou te dar todas as condições, mas tu tem o direito de escolha. Por quê? Imagina se nós não tivéssemos o direito de escolha, qual é o mérito que nós teríamos? Então Deus nos deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio que nos dá o direito de escolha, Ele nos cobra. Porque se eu fizer escolhas equivocadas, eu vou ter as consequências. Então, a felicidade, ela está ligada aqui, enquanto nós estamos nesse planeta e nos próximos que nós vamos habitar, está ligado ao livre-arbítrio, que ele é bom, só que ele gera o quê? Responsabilidade e consequência. Que bom que eu posso escolher, que ninguém pode escolher por mim. Como é ruim quando nós estamos numa relação, ou quando nós estamos em qualquer situação, que é onde as pessoas escolhem tudo por mim. Que eu não posso escolher a minha roupa, eu não posso escolher o que eu como, o que eu bebo, aonde eu vou. Isso é uma prisão. Agora, como diz lá, não sei, aqui tem uns mais novos, outros mais antigos, quem é que vê o filme do Homem-Aranha, aquele primeiro, quando o tio Ben chegou para o Peter Parker e disse assim,
meu sobrinho, quando você recebe grandes poderes, você tem grandes responsabilidades. E Deus nos deu um grande poder, que é a escolha. Só que ela gera grandes responsabilidades. Ela vai ter consequência. E a consequência pode ser um momento de felicidade, a sensação de felicidade e o progresso, ou a infelicidade, o choro, a dor, e até, por que não dizer, um tempo que nós ficamos parados, que a gente não consegue evoluir. Nós não regredimos, mas podemos ficar parados. Nós atendemos aqui, muitas vezes, as mesas mediúnicas, espíritos que ficaram parados na Idade Média. Lá em 1500, lá no tempo de Jesus, que estão parados no tempo. Quantos anos da Terra já se passaram e esses irmãos, esses espíritos ainda estão parados numa mona ideia? Fizeram as suas escolhas e uma hora vai chegar o momento de se libertarem. Então, gente, quando a gente fala de felicidade, de gozos, de penas terrestres, nós estamos falando de um caminho natural, que é o caminho do progresso de cada um de nós como indivíduos. Quando nós falamos de felicidade, nós estamos falando de uma caminhada que é onde nós vamos, aos poucos, experimentando cada vez mais, a cada passo que nós damos na nossa evolução, nós vamos experimentando momentos e sensações cada vez melhores. É claro que, de acordo com as nossas escolhas, poderão ser momentos também ruins. Por isso que é muito importante que todos nós tenhamos essa consciência de que o que determina a minha felicidade, mesmo que seja uma felicidade relativa nesse mundo, ou que vai determinar a minha verdadeira felicidade no futuro, serão as nossas escolhas. E ninguém vai escolher por nós, ninguém vai viver a nossa dor, e ninguém vai viver a nossa felicidade, porque o livre-arbítrio, ele nos dá isso. Nós escolhemos, acertamos, erramos, e o grande beneficiário, vamos dizer que o grande mérito é das nossas escolhas. Então, ser feliz neste planeta, ou ter a sensação de felicidade, simplificando e resumindo tudo, está na mão de cada um de nós e não dos outros. Os outros podem ser partícipe do nosso momento, da nossa felicidade, ou daquele momento de felicidade. Nós podemos ficar felizes por ajudar uma pessoa, é tão bom quando a gente ajuda uma pessoa, dá uma sensação tão boa. Se eu não ajudo ninguém, eu não conheço isso, eu não vou sentir isso. Mas, resumindo o nosso estudo dessa noite, para que a gente possa passar de uma maneira, vamos dizer assim, digna dessa nossa caminhada, cumprirmos as nossas penas, expiarmos os nossos erros, mas também gozar as coisas boas que Deus nos coloca, está na nossa mão, nas nossas escolhas do dia a dia, das menores às maiores, mas são as menores que nós temos que observar, são as menores que nós temos que cultivar, são as menores que vão fazendo uma base, que é onde a gente vai chegar num determinado momento, teremos um lastro de elevação moral, de aprendizado, para fazer com que a gente possa subir o próximo passo para sermos um espírito de segunda ordem e chegar, como Jesus, um espírito de primeira ordem. Então, o bom de tudo isso é que a consequência é minha, mas a escolha é minha. Então, está na nossa mão de cada um de a gente poder optar. Eu quero dessa forma ou da outra. Desejo uma excelente noite a todos, desejo um excelente final de semana e que todos possam retornar nos seus lares em paz. Muito obrigado.